Sou novo na doutrina espírita. Fui pastor evangélico da IURD. Lá são realizados trabalhos médicos de expulsar espíritos malfazejos. Minha pergunta é: eles se submetiam à nossa ordem em nome de Jesus para que as pessoas crescem em Jesus, ou eles, por mentalização, se projetavam como demônios? Eu não entendi o final da pergunta. Ou eles se projetavam como demônios? Isso, eu vou repetir para você, Jorge. Olha lá. Fui pastor evangélico, Sim. lá são realizados trabalhos, tal. A minha pergunta é: eles se submetiam à nossa ordem em nome de Jesus para que as pessoas crescem em Jesus, ou eles, por mentalização, se projetavam como demônios? Olha, as duas alternativas elas não são excludentes. Porque, assim, as entidades perversas, elas utilizam do ideário que as pessoas têm. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que são os demônios que me perseguem, essas entidades elas se apresentam para as pessoas na forma de demônios, aparecem nos sonhos delas como demônios, elas se mostram, e se houver uma comunicação mediúnica delas na igreja, ela vai dizer: eu sou o demônio. Por quê? Porque isso tem a ver com como o espírito se crê e até como o médium crê que seja. No ideário do próprio médium, a ideia de que exista demônios é tão clara que quando ele vê uma entidade tão perversa, ele diz: é um demônio que está aqui, uma entidade que odeia demais. Então, eles se apresentavam como demônios exatamente por quê? Porque era a maneira de você poder entendê-los e, de repente, por conta do armazenamento ideológico das pessoas que recebiam. Mas, evidentemente, por aquilo que o Espiritismo nos diz, eram apenas entidades profundamente perversas e não necessariamente demônios em si. Agora, a primeira parte da primeira pergunta que você faz, coloca até um ou, ela não tem conexão com essa. Assim. Eles se submetiam ou eles se projetavam como demônios? Sim, eles se projetavam como demônios por conta das crenças. E eles obedeciam não necessariamente ao grupo de encarnados, mas aos espíritos que fazem a tarefa de socorro da igreja. Porque quem está fazendo o trabalho de, entre aspas, expulsão dos demônios, está fazendo um trabalho de desvinculação obsessiva, não são os encarnados. São os espíritos que são os diretores da igreja. São essas entidades que comandam o trabalho. E aquilo vai acontecendo exatamente para o fortalecimento da fé, para a certeza que é sim possível exercer um papel dessa natureza. E essas entidades, elas atuam promovendo a desvinculação obsessiva de maneira muito evidente. Então, respondendo à sua pergunta, se eles obedeciam ao nosso comando, eles obedeciam o comando dos espíritos que tocavam o trabalho, utilizando os pastores como instrumentos para realizar a tarefa. E se eles se apresentavam como demônios, se eles se apresentavam assim, sim, se apresentavam para poder se fazerem mais perceptíveis e por conta das imagens que os próprios fiéis tinham de como seria o mundo espiritual, eles tanto se aproveitavam da ideia das pessoas, como o próprio médium representava na forma de um demônio os espíritos perversos que tinham a chance de conhecer.